Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa 13ª videoaula da lição de adolescentes. Estamos, pela graça de Deus, terminando ou findando aqui o nosso primeiro trimestre de 2022. Foi um prazer poder estar estudando a palavra do Senhor acerca da história da salvação. E hoje vamos aprender o que Deus prometeu nos dar se formos fiéis a Ele até o fim. Trataremos a princípio sobre bênçãos materiais. Quem não precisa de uma coisa ou de outra? Claro, todos precisam, não é isso? E como é bom, quando recebemos essas coisas. Depois subiremos mais um degrau. Vamos estudar algumas bênçãos espirituais. Salvação, batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. No tópico final, subiremos outro nível e falaremos das bênçãos celestiais, que são as eternas, que jamais perderemos. E são as mais importantes dentre todas as outras. Amém? Então, nós temos uma leitura... o título da nossa lição é As promessas bíblicas para os salvos. Nossa leitura bíblica está em João 14, versículo 1 ao verso 3. Eu vou fazer essa leitura aqui para os amados. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esses são os primeiros 3 versículos do capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu João. Veja a promessa de Jesus para a nossa vida. Primeiro, ele nos aconselha a não perturbar o nosso coração, mas acreditarmos em Deus. Bem, vamos direto ao assunto. Principal da lição, o nosso texto, que é considerado e conhecido como a mensagem, está em 1 João 2,25, que também é grandemente importante, que diz assim, olha, e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Algo excepcional, já que somos todos mortais, saber de que Deus vai nos dar a vida eterna, quer dizer, para sempre e eternamente nunca mais morreremos, só com uma observação importante. Viveremos eternamente, mas uma vida cheia de gozo, felicidade, prazer, harmonia, alegria, enfim, vida eterna sem dor, sem angústia, sem sofrimento. Olha, isso é excepcionalmente maravilhoso. Então, de todas as bênçãos que Jesus tem para nos conceder, essa é a principal, vida eterna. Bem, mas seguindo aqui o ritmo da nossa lição, vamos falar no capítulo 1 sobre bênçãos materiais. Você sabe que é a prosperidade bíblica? O que é a prosperidade bíblica? Prosperidade não é a ausência de problemas. Existem problemas. Na vida de quem é de classe baixa, de quem é de classe média, de quem é de classe alta, existem problemas. E a solução dos problemas não é necessariamente condições financeiras. Jesus disse aos discípulos que eles, por renunciarem ao mundo para servi-lo, receberiam nesta vida 100 vezes mais. Isso está em Marcos 10, versículo 30. Ou seja, o seguidor de Jesus, que é fiel, é uma pessoa abençoada e próspera. Entretanto, poderá enfrentar dificuldades na vida. Ou seja, a gente não pode pegar esse texto e transformá-lo em algo que tem que ser assim. Por exemplo, se nós renunciarmos o mundo e servirmos a Jesus, isso não quer dizer que, por exemplo, nós vamos ter
100 vezes mais a condição financeira que já temos, né? 100 vezes mais a saúde que nós já temos, e outras coisas. Não, às vezes acontecem coisas que nós não temos explicação. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. O que é fato? O fato é que nós não temos explicação para tudo. Podemos até tentar explicar, mas o fato é que não há. Por exemplo, imagina só. Jó estava muito bem e de repente a casa cai por completo. Qual a explicação para isso? Jó tenta buscar a origem, a fonte, mas nunca encontrou. Os 3 amigos dele que vieram visitá-lo também não falaram o que agradou a Deus. Se equivocaram no seu pensamento. Então, amados, o que precisamos de fato? Olha só, precisamos ter fé em Deus. É fato que Deus cuida de nós. Cuida, eu também creio plenamente que Deus cuida da gente. Cuida. Agora, não adianta a gente pensar o seguinte, olha, porque eu sou de Deus, porque eu estou servindo o Senhor, eu nunca vou sofrer uma topada, eu nunca vou sofrer nenhum problema, nunca vou ter prejuízo nenhum. Não adianta a gente alimentar essa esperança, porque, como canta um determinado cantor, na letra da sua música, ele compôs dizendo: por que choramos? Por que a dor? Por que as lágrimas? Porque ainda não chegamos em casa. Ou seja, por estarmos ainda neste mundo, um mundo no qual estamos ainda como peregrinos e forasteiros, um mundo onde quando o sol nasce para todos, se põe para todos, né? O que nós entendemos é que podemos passar algumas adversidades. Porém, tem um detalhe importante que deve ser dito. Jesus disse assim, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso inclui os momentos de dificuldade que enfrentamos. Então, se eu resumisse o significado de bênção e prosperidade, eu poderia dizer que, além do cuidado que Deus tem com a gente, podemos dizer que não significa necessariamente a prosperidade, não significa necessariamente aquele que possui riqueza e saúde, mas sim aquela pessoa que tem todas as suas necessidades de ordem espiritual e material supridas em Cristo. Jesus e os apóstolos e a igreja primitiva enfrentaram muitos momentos de dor e dificuldade. Muitos apóstolos sofreram muitas dores, mesmo sendo fiéis ao Senhor. Porém, eram pessoas que se sentiam pessoas completas. Eram pessoas prósperas, eram pessoas que tinham paz, eram pessoas que tinham convicção, que estavam firmes, eram pessoas que tinham alegria, que tinham gozo, mesmo enfrentando perseguições, mesmo enfrentando ameaças e morte, às vezes, prisão, açoites, né? Mesmo tendo seus bens muitas vezes confiscados devido às perseguições, mas eles estavam super bem, porque a sua alma e seu espírito estavam em relacionamento com Deus, e isso fazia eles ficarem muito bem. É isso que nós precisamos. Eu não estou aqui negativizando as coisas e dizendo, olha, não adianta lutar por um bom emprego, não adianta porque não adianta nada. Não adianta sim, com certeza. Se você tem seu bom emprego, para você ter com que se manter e viver, claro, isso é maravilha, bênção de Deus, né? Estamos aqui com uma lição de adolescente. É claro que todo adolescente, o certo é ele aproveitar a sua juventude, estudar, se formar, né, para você ter um futuro mais equilibrado. Isso não quer dizer que as dificuldades que a vida nos traz, isso não quer dizer que a gente vai cruzar os braços e dizer, não adianta lutar. Não. Vamos lutar sim. Porque Deus será conosco na nossa luta. Deus será conosco nas nossas batalhas, nas nossas empreitadas. Entende? Então, prosperidade é você estar com Deus. É você sentir, perceber e provar e ver que o seu é bom. Você provar e ver Deus cuidando de você. Deus suprindo você, tanto física como espiritualmente.
É você entender no momento da prova que você não está só. Você tem alguém lutando com você. Tá bom? Então, vemos na Bíblia ensinamentos claros sobre as desaventuranças da vida cristã. Por exemplo, em Mateus 5,11, Jesus alerta sobre os caluniadores. Né? Mesmo você sendo fiel a Deus, pode vir calúnias para o seu lado. Isso dói, isso machuca. Mas você estando consciente de que você está em paz com Deus, isso te tranquiliza. Isso sara o machucado. Entende como é interessante? Paulo também instruiu a Timóteo acerca de uma possível perseguição. Deixa eu pegar esse texto aqui para os amados que me assistem agora. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, olha só. Diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que é isso, viver piamente? Todos os que querem viver agradavelmente a Deus, devotadamente ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, vão sofrer perseguições. Isso é algo, posso dizer, inevitável. Porque a sua luz incomoda. Entende? Por um lado, a sua luz serve para outras pessoas. Por outro lado, incomoda outras pessoas. Daí vem perseguições. Mas ser perseguido por causa que você segue a Jesus e ama Jesus e gosta de Jesus e se dedica a Jesus, isso não é problema. O problema é você sofrer afronta porque você fez coisas erradas. Aí sim é problema, entende? Paulo também compartilha que foi, né, na verdade, abandonado por seus amigos no pior momento da sua vida. Vamos ver esse texto aqui, 2 Timóteo 4, verso de número 16. Olha só o que está escrito aqui. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Deu para o amado entender? Deu para a amada que me ouve agora entender? Olha, preste atenção uma coisa. Por que é importante você estar com Deus? Por que é importante você estar com Deus? E você sentir e ter certeza e convicção de que Deus está com você. Por que isso é importante? Olha o sentimento de Paulo, olha só. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Né? Paulo estava sendo julgado e tal. Ninguém estava lá. Antes todos me desampararam. Todo mundo deixou Paulo para trás. Aí ele diz mais, que isto lhes não seja imputado. Quer dizer, que quando essas pessoas partirem para a eternidade, Paulo está dizendo assim, Deus isenta elas da culpa. Paulo está perdoando aqueles que o abandonaram, entende? Por que ele é capaz de fazer isso? Olha só por quê, viu? Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Livre da boca do leão por quê? Porque perdoou. Livre da boca do leão por quê? Porque Deus estava com ele. Por que livre da boca do leão? Porque ele fez a vontade de Deus. Amém? Então, olha, é muito importante estar bem com Deus. Muito, muito mesmo. Mesmo assim, os seguidores de Jesus nunca ficaram desassistidos a ponto de serem destruídos. Jamais. Deus sempre estava com eles, cumprindo o que Jesus havia dito. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sempre contaram com a presença de Deus, ainda que passando por dificuldades na vida. Isso aconteceu com eles e acontece conosco também. Que nós, como eles, em tudo sejamos gratos, independentemente dos problemas. Que possamos aprender com as palavras do apóstolo Paulo. Paulo disse assim, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Quer dizer, eu sei estar carente, sentir alguma carência, mas sei também ter em abundância, ter de sobra. Né? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Por que Paulo se sentia contente em todo lugar? Por quê?
Porque aonde ele estivesse, ele tinha convicção que Deus estava com ele. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Tem pessoas que não se contentam, se pode levar ele para o paraíso. Ele ainda vai reclamar do paraíso. Ele vai chegar lá no paraíso e vai olhar assim, vai, ô lugar inóspito, ô lugar chato, que não tem nenhum, aqui não tem um shopping, aqui não tem uma praia, aqui não tem, começa a reclamar. Entende? Mas quando a gente tem convicção e consciência e sente a graça, o amor de Deus na vida, quando você tiver, meu irmão, olha, você vai falar como Paulo, né? Ele disse o seguinte, ó, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá. Olha qual é o segredo da nossa vitória. Posso enfrentar qualquer situação. Isso está lá em Filipenses 4, versos 12 e 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Paulo falou isso. Então, o que eu e você hoje, no século 21, o que nós precisamos? O que nós precisamos para enfrentar qualquer situação? A força do Senhor. Por isso que Paulo disse, escrevendo aos Efésios, ele falou o seguinte, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso. Você precisa disso. Tá bom? Então vamos nos envolver mais com Deus. Pedir a Ele, orar, pedir, falar com Deus. Deus, me dê força, me fortaleça, para que em toda situação eu não murmure, mas eu confio que o Senhor está comigo. E sinta a paz de Deus. Que possamos sentir a paz de Deus dominando nossa vida, dominando nosso coração. Tá bom? Então, esse é o primeiro capítulo. Essa lição hoje me surpreendeu porque é algo riquíssimo. Essa lição, olha, o trimestre está encerrando de uma maneira excepcional. Que Deus abençoe grandemente a vida do autor desta lição, cada vez mais para a glória de Deus. E que nós que lemos, que ouvimos, possamos ser edificados sim, pela palavra, pelo ensinamento da palavra de Deus. Capítulo 2, vamos falar sobre bênçãos espirituais. Primeira coisa que vamos falar, a salvação, depois o batismo no Espírito Santo e depois os dons espirituais. A salvação, olha só, desfrutar da salvação em Cristo constitui-se um grande privilégio. Você já pensou quantas pessoas vivem neste mundo perdidas, caminhando para o inferno? É algo triste até de pensar, não é verdade? Elas muitas vezes acham que estão certas nas coisas que fazem. Mas quando estiverem diante de Deus no último dia, para serem julgadas, receberão severa condenação. Jesus, quando está instruindo, e a gente tem essa porção bíblica chamada de Sermão do Monte ou da Montanha, ele está dizendo assim no capítulo 7, versículo 21, que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E aí ele disse que muitos vão dizer a ele naquele dia, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Quer dizer, essas pessoas tinham convicção de que estavam indo bem, mas sofrerão condenação. Porque a sensação de que está indo bem não é a mesma coisa de estar bem. Nós estamos bem e indo bem quando fazemos a vontade de Deus, não necessariamente a nossa. Entende? Elas sofrerão os danos da segunda morte, né? Aqueles que não forem salvos. A primeira morte é a morte natural, morte do corpo, aquela que todos enfrentaremos, né? Caso Jesus não volte antes. Já a segunda morte se refere à eternidade sem Deus, e isso é trágico. Ela é a condenação final após o julgamento de Deus, julgamento do grande trono branco. Que coisa triste, não é? Entretanto, os filhos de Deus não passarão por isso. Ao contrário, viverão para sempre na presença do Pai. Vale a pena viver para Jesus. Estamos no século 21. Muitas coisas mudaram, mas Deus nunca mudou. Sua palavra não muda. Ele permanece o mesmo. Deseje que os seus filhos sejam seus, que a sua igreja seja sua igreja.
que o seu rebanho seja o seu rebanho. Nós temos que pensar nisso e nos localizar no corpo de Cristo, conectado à cabeça que é Jesus. Jesus é o cabeça e nós que formamos o corpo de Cristo devemos estar submissos às suas orientações. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado para ficar conosco. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do poder de Deus. Estavam orando, louvando o Senhor. De repente, veio um som como de um vento impetuoso, né? E encheu toda aquela casa. Foram vistas línguas repartidas de fogo. Começaram a falar novas línguas, profetizar, enfim. O batismo no Espírito Santo é uma promessa que foi feita para todos os crentes em todos os tempos e devemos buscá-lo constantemente até receber. Mas como é que eu busco o batismo no Espírito Santo? Olha, meu irmão, o caminho é o mesmo caminho da igreja que obedeceu à voz de Jesus. Jesus disse em Lucas 24:49 para que os seus servos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus orientou eles a fazerem isso. Em Atos 1, verso 4 e 5, a gente vê a palavra de Jesus falando assim. Deixa eu pegar aqui para os amados. Atos 4. Perdão, Atos 1, verso 4. Contrário, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, eles se reuniram ali, se reuniam todos os dias e esperavam e buscavam. Como que eles buscavam? Orando a Deus e adorando com cânticos. Foram cheios do Espírito Santo no tempo de Deus, no momento de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, conosco não vai ser diferente hoje. Como buscarei o batismo no Espírito Santo? Eu não preciso forçar para falar línguas. Não, você não precisa forçar. Se rasgar todo. Não. Adore. Louve. Ore com frequência todos os dias. Mantenha a comunhão com Deus. Peça a Ele para lhe encher do seu espírito. Tanto para que você tenha a capacidade de fazer a obra que Ele quer que se faça, como para que haja fruto. E Deus há de te encher segundo a sua boa vontade. Os dons espirituais. Os cristãos têm à disposição os dons espirituais. Eles são distribuídos conforme a vontade do próprio Espírito, conforme a vontade do Senhor. Algumas pessoas acreditam que esses dons não existem mais, que são pessoal cessacionista, pois eles teriam cessado após a morte dos apóstolos. Entretanto, não é assim que a Bíblia nos ensina. Jesus prometeu dons aos seus discípulos. Paulo ordenou que orássemos pedindo os dons. 1 Coríntios 12, verso 31. Deixa eu ver o que é que está escrito aqui. 1 Coríntios 12, verso 31. Diz o seguinte, olha. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí Paulo vai falar sobre o amor. Claro, é evidente que dons, manifestação de dons sem amor, tempo perdido. Não serve para nada, absolutamente. Porque a função dos dons é trazer uma edificação para a igreja, um consolo, enfim. Então, se não há amor, não edifica, não consola. É algo enganoso. Então tem que ter o caminho mais excelente, o amor de Deus, sobre o qual os dons devem se manifestar. Aí sim serão eficazes e farão a obra de Deus. E não há versículo algum na Bíblia que mostre que eles deixaram de ser distribuídos aos crentes. A Bíblia fala que há diversidade nos dons. Deus é quem dá os dons de acordo com seus propósitos, para a edificação da igreja. Você sabe quais são eles, os dons? Na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele menciona alguns deles. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, conhecemos 9 dons que podemos definir ou dividir em 3 categorias. Primeira categoria, dons de revelação. Segundo, dons de poder. E terceiro, dons de elocução. Dentro da categoria dons de
revelação, nós temos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Dentro da categoria dons de poder, nós temos a fé, nós temos os dons de curar, que não é apenas uma maneira que Deus se manifesta para curar as pessoas, e temos operação de maravilhas. Dentro da categoria dom de elocução, nós temos profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, que é um dom que vai atuar como a profecia, né? Trazendo edificação, não só para quem está falando, mas para quem está ouvindo, porque a língua foi interpretada. Já na carta aos Romanos, podemos observar uma outra lista de dons, que também são distribuídos pelo Espírito. Que são elas, por exemplo, anunciar a mensagem de Deus, serviço, dom de serviço, né? O dom do ensino, o dom de trazer o ânimo, né? A pessoa está desanimada, você chega, conversa ali e tal, e a pessoa se anima novamente. O dom da partilha, né? Do repartir, o dom da liderança, o dom de ajudar os outros em todos os sentidos. Quais desses dons você já pediu a Deus? Eu, olhando essa lista aqui, eu pensei o seguinte: se eu pedir a Deus o dom de ensino, mas que tal o dom de repartir, o dom de ajudar os outros, de trazer... Então eu pediria a Deus todos, né? Porque aí eu acredito que todos estão entrelaçados. É algo que emana do amor de Deus no nosso coração. Bem, terceiro e último capítulo, bênçãos celestiais. Jesus prometeu à sua igreja um destino certo e seguro. Que destino é esse? O céu. Ele disse que ia nos levar para ele mesmo, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também, né? Que é chamado também de casa do Pai. Um lugar que foi preparado para todos os seus filhos fiéis. Quão maravilhoso será compartilhar de um mesmo lar com todos os santos e o nosso Senhor Jesus. Olha que maravilha, olha que harmonia. Lá no céu não vai ter individualismo. Todos os salvos, sem diferentes níveis e graus. Porque lá não vai ter um olhando para o outro e dizendo eu sou melhor que o outro, se sentindo melhor que aquele. Melhor porque minha cor é mais branquinha ou tal, melhor porque eu sei mais que o outro. Nada disso. Naquele dia, Cristo será tudo em todos, né? No céu viveremos em plena comunhão com a grande família de Deus. Lá desfrutaremos do maná escondido, receberemos cravado em uma pedra branca um novo nome, conforme tem Apocalipse 2, versículo 17, a parte B do versículo. Nos vestiremos com vestes brancas, conforme tem Apocalipse 3, versos 5 ao 6, que na verdade isso refere-se à justiça, né, dos santos. O Senhor nos dará vestes brancas. E teremos acesso à árvore da vida. Apocalipse 2, verso 7, parte B. Também receberemos um galardão que já está preparado por Deus. Olha que bênção. Essas são algumas bênçãos celestiais que estão nos aguardando na vida futura. Então, olha, amado, vale a pena, viu? Vale a pena fazer aquilo que Jesus recomendou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Porque o que Jesus tem para nós, olha, o mundo inteiro não conseguiria nos dar. Você poderia desfrutar do mundo inteiro, das suas belezas e prazeres que ele tem. Não chega perto, de forma, não chega, não se equipara ao que Cristo tem preparado para as nossas vidas. Concluímos dizendo que as coisas que o Senhor tem preparado para nós vão além do que podemos imaginar. O que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, como diz o hino 107 da harpa cristã, mantenhamos-nos firmes nas promessas de Jesus, louvando e permanecendo na dispensação do amor dele, que possamos depositar nossa confiança nas promessas do Senhor e que a cada dia ele nos fortaleça para continuarmos fiéis até o fim. Amém? Querido, pense nisso. Pense comigo o seguinte: quais as vantagens de ser filho de um homem bom, muito rico e poderoso? O que esse filho ganhará? Por ser herdeiro
terá o direito de desfrutar o padrão de vida da sua família e, no final de tudo, herdará todas as coisas do Pai. Da mesma maneira, os salvos em Cristo, ainda nesta vida, receberão 100 vezes mais e, por final, a vida eterna. Herdaremos da parte de Deus a vida eterna, que é aquilo que Deus tem e emana de si próprio. Amém? Então, findamos aqui a nossa revista de adolescentes. Né? Foi uma bênção estudarmos essa revista, esse assunto principal, a história da salvação. E convido o amado, a amada que me ouve agora para adentrar conosco aí no segundo trimestre de 2022, né, estudando mais uma vez a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que você seja edificado para a glória de Deus a cada dia.